Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma reflexão e eu não peguei nenhuma referência bíblica, porque eu vou falar sobre a questão do ouvir, do saber ouvir, mas nós temos várias referências na palavra de Deus de sabedoria, né? Então, na verdade, a palavra de Deus nos orienta em tudo. E eu vou falar um pouquinho sobre o meu avô. Meu avô, ele era realmente uma pessoa sábia. Eu tinha 3 anos de idade quando ele faleceu e analisando todas as histórias do avô, deu para claramente detectar que ele realmente é uma pessoa diferenciada. E a pessoa, quando ela é naturalmente sábia, parece que ela nunca precisou de ir em lugar nenhum, ela quase que não precisa de ouvir nada de ninguém. O negócio dela é estar do outro lado, ela mais ensina do que aprende, é uma coisa incrível. E hoje eu quero falar sobre a questão de você ouvir, né? Inclusive eu falo comigo também, né? Porque eu tenho que estar o tempo inteiro trabalhando isso comigo. E é bem difícil quando você está numa roda, todo mundo quer falar, cada um tem o seu interesse, né? Quer falar, falar, falar. Ou então quando você está com um colega que ele só fala dele, e você fica ali ouvindo. E eu já tive a oportunidade, às vezes, de ter amigos que a hora que passa a minha vez, eu vou falar, a hora que eu tô falando de mim, a pessoa fica aham, aham, aham. Aí quando eu paro, ela começa a falar dela como se ela fizesse aquilo de me ouvir por questão de educação. E é uma coisa que envolve um pouquinho mais. Porque quando você vai ouvir uma pessoa, significa que você está interessado na questão dele, você está interessado na situação dele, você está interessado na vida dele, se ele precisa melhorar, se pelo fato dele estar ali com você, é porque ele precisa de alguém para ele falar, ele precisa de uma palavra sua, você precisa dar uma contrapartida no que ele está falando, e às vezes é disso que ele está precisando, e você não consegue nem ouvir o seu amigo, porque os seus interesses sobrepõem a qualquer situação naquele momento. Não é fácil ouvir, a gente tem que estar. Como não é fácil algumas coisas que a gente tem, alguns defeitos que a gente traz, né? Você tem que estar o tempo inteiro trabalhando isso dentro de você. Uma vez uma pessoa me disse assim: vamos fazer o seguinte, a gente conta até 8. Aí a pessoa fala, você conta até 8, daí você começa a falar. Mas não é assim, fica uma coisa muito forçada, você tem que estar interessado na pessoa, né? Nem que ela seja uma criancinha. Minha amiga tinha uma coisa muito incrível. A gente estava numa reunião de trabalho, aquela reunião gigantesca com diretor, vice-diretor, aquela história toda. E aí a filhinha dela ligava. E aí eu corria com o telefone e disse: olha, sua filha. E aí no meio da reunião ela atendia o telefone e dizia assim: filha, você pega aquela boneca que tá lá em cima do armário, bota o vestidinho azul, né? Que eu acho que fica mais bacana. E arruma o cabelinho dela, coloca aquele grampinho azul que também vai estar combinando. E a gente ficava ali escutando aquela história. Mas assim, para a filhinha dela, era muito importante ouvir da mãe dela, orientando ela como que ela vestiria a boneca. Então, às vezes, quando alguém vai falar com você, é muito importante o que você vai dar de retorno. Por isso que a pessoa vai te falar. E se você atropelar ela, passar em cima daquilo que ela fala e fingir que não está ouvindo, ou então responder aham, só por educação, você não deu o retorno que aquela pessoa precisa. Então, vai muito além de ouvir. Você tem que ter um vínculo, criar um vínculo com a pessoa que está ali na sua frente. Então, hoje, pra gente, às vezes é muito difícil. Você tá ali no celular, alguém tá falando, né? Então, assim, eu acho que todo mundo precisa trabalhar isso. Eu preciso trabalhar bastante essa questão na minha cabeça, na minha vida. Tenho buscado trabalhar isso. Tem hora que a gente falha, mas nós precisamos, voltando na palavra do Senhor, termos sabedoria para administrar as nossas amizades, os nossos vínculos com as pessoas, a nossa atenção que a gente dá para a pessoa, porque eu já falei, né, em outras lives, pessoas são muito mais importantes do que coisas. Então, que Deus nos abençoe, que possamos estar refletindo sobre essa situação que às vezes é difícil, quase que impossível, mas a gente precisa falar dos nossos defeitos, a gente precisa crescer, a gente precisa aprender. Que Deus nos abençoe. Amém.